Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do Clube do Filme, um programa semanal no Cinema de Boteco, onde eu, Túlio Dias, escritor, cofundador dessa parada, toda semana, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, eu estou ao vivaço falando de algum filme, analisando, discutindo cinema com você mesmo que está acompanhando essa transmissão. Logo, preciso aqui deixar de cara, né, o aviso. Nós não vamos exibir o filme. Se você veio aqui achando que ia assistir ao filme, você se deu mal, seu pirata cara de pau, tá bom? Fica aí o recado e bora lá dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui comigo. Né? Tô vendo aqui a Selma. Selma, seja bem-vinda. Tô vendo aqui o Carlos, seja bem-vinda. Bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui comigo, né? Eu vejo também nosso querido Jack Nicholson acompanhando essa transmissão, tomando seu whisky, muito bem acompanhado. Temos ali ao lado dele Patrick Swayze, também conhecido como Fantasminha Camarada. E, por fim, Demi Moore. Ou seja, a gente está muito bem acompanhado aqui, né? Da Selma, do Carlos, da Aline e desse trio famoso, querido, né? E até de outras dimensões. Vamos lá, que eu comecei errado essa transmissão. Eu esqueci de ler os comentários maravilhosos dos verdadeiros especialistas em cinema. Vocês vão me desculpar porque a minha voz hoje está esquisita, ela está falhando, não sei bem o motivo. Enfim, bora lá. Eu amo a franquia, mas esse último filme ficou péssimo, muito aquém da qualidade dos anteriores. Não há foco narrativo. As personagens novas que são inseridas, no caso Judy e o namorado, são mal trabalhados e beira tosquice. Seus medos, motivações e relacionamento são infantis. O nosso casal tem pouco tempo de cena. A família mal-assombrada, que apresentava certo carisma e sempre obteve grande destaque nos filmes, ficou em terceiro plano, sem dar chances de apego à parte do filme que talvez se desenvolvesse bem. Os sustos são explícitos, envolvendo muito sangue, e numa pegada que lembra mais os filmes da franquia It, A Coisa, que a própria trilogia da qual deriva. É uma trilogia, né? É o quarto filme. Fora isso, algumas cenas de terror que chegam a ser cômicas. Para quem viu, gira, gira, gira. Eu deveria entender isso. Enfim, se era para ser esse resultado, era melhor ter ficado sem. Recomendo que assistam a outros lançamentos, menos comentados, mas infinitamente melhores em todos os sentidos. Se busca enredo, A Hora do Mal e Pecadores. Se busca terror, fale comigo e faça ela voltar. 33 pessoas acharam isso útil. Assisti Invocação do Mal 4 e, sinceramente, não é tão bom quanto os outros. O roteiro segue uma fórmula já batida, sem trazer nada de novo. Os sustos são bem previsíveis, daqueles que você já sabe a hora que vai acontecer. Então acabam perdendo o impacto. O ritmo também é arrastado em algumas partes. Parece mais um drama sobre o casal Warren do que um terror de verdade. Outra coisa que pesa é o vilão, que não chega nem perto do impacto que a Valak teve no segundo filme. É genérico e não segura o peso de um final de franquia. Em resumo, vale pela despedida dos personagens e pela carga emocional, mas se você espera um terror marcante e assustador como os primeiros, provavelmente vai sair decepcionado. Consegue ser o pior que os anteriores. Acho que estavam sem ideias. Sei lá. Cenas e diálogos, clichês. Não consegue dar susto ou por medo nem uma criança de 5 anos de idade.
Ainda tem a pachorra de dizer que essa merda é baseada em uma historinha real para ver se atrai o público. De real, só o nome dos personagens. E olhe lá, que gênio esse investigador. Saudades do James Wan como diretor. Sem sombras de dúvidas, teria sido um filme épico. Deixou muito a desejar. Esperava muito mais para o final. Invocação do Mal 1 e 2, e até mesmo A Freira, são filmes que carregam uma energia que sentimos do início e até mesmo depois do filme. Esse, o último ritual, sem nada por detrás, faz lembrar até Espelhos do Medo, em uma versão menos criativa. Diretor previsível, decepcionado. Filme totalmente arrastado. Modificaram quase que 100% a história real. E isso sem falar da propaganda enganosa. Fala que foi o caso que eles arregaram. E o final, como ele soluciona, foi a coisa mais decepcionante. Não há foco, não há narrativa. E isso sem falar que colocaram elementos demais na história que não serviam para nada. Sinto que foi um meio para render. Quem estudou sobre o caso real da época, com certeza terá a mesma opinião. A família, que sofreu tudo o que aconteceu, simplesmente foi ignorada nesse filme. Decepcionado. Essa é a palavra certa. Filme de terror, quero ver terror, susto, medo. Eu vou gravar isso aqui, cara. Decepcionado é a palavra certa. Filme de terror, eu quero ver terror, susto e medo. Assim como foi no primeiro, no segundo, no terceiro, o diretor novo já começou a estragar. E agora o quarto terminou de vez. Filme com muita história. E lá, no final, uma luta tosca contra um espelho. Deixa eu ver. Nossa, tem muito comentário negativo. Mas esse filme é uma porcaria. Não teve história, praticamente. Um fala que teve história demais. Outro que já chega e fala que não teve história nenhuma. História praticamente nenhuma. Não mostrou quem era o demônio que controlava os espíritos. Tô totalmente decepcionado com o encerramento. Faltou emoção? Minha nota é 0. Filme ruim, fraco, sem terror, nada se explica. O namorado da menina vai buscar o carro, anda 100 metros para frente, dá um cavalo de pau, anda mais 100 metros para frente, atropela uma véia. Vai aonde, meu filho? Ah, ai, Jesus. Bom, vamos lá. Deixa eu ver, né? O que vocês estão falando aqui? O cabelo do Túlio tá parecendo de Babyliss. Babyliss. Não vi o filme, não ligo para spoilers, porque tô com preguiça desse. Tá tudo bem, você vai ter um pouco de spoiler aqui sim. E por falar em fantasminha, esses dias foi dessa para melhor um pessoal aí. Pois é, cara, hoje foi a Ângela Rorô, né? Eide, boa noite. Ainda muito impactada com a Hora do Mal. Semana que vem tem que ver essa afinação de voz de comercial de Rod. É, a gente tenta, né, às vezes, falar com um tom de voz diferente, mas é muito difícil manter um tom de voz diferente. Às vezes, quando eu estou falando, eu sinto que eu estou imitando o Bolsonaro. Saca? Enfim, esse novo projeto da franquia debutou em primeiro lugar, credo. Com essa voz, o Túlio já pode gravar aqueles vídeos que os caras ficam sensualizando para fazer receita. Boa. Vou fazer uns vídeos assim, cortando cebola, cortando tomate. Agora eu vou passar a faca no tomate. Agora eu vou cortar o tomate em 4 partes. Agora que o tomate está cortado em 4 partes, eu vou fazer picadinho de cada uma delas.
Agora que o tomate está cortado, picadinho, eu vou jogar ele na fogueira. Ai, Deus. Não tô a par da última edição do Festival de Veneza. Talvez o fato, Aline, de ser de terror, o povo gosta. Eu vi no Omelete o comentário. O vídeo tem que monetizar para o Túlio comprar uma pastilha. Ai, ai, ai. O canal tá sabendo da promoção que o Cinemark vai fazer ao longo do mês de setembro, disponibilizando ingresso pelo valor módico de R$ 12. Não, teve a Semana do Cinema, né, que foi do dia 28 ao dia 3. Acompanhei, vi alguns filmes, mas não, essa promoção não tô sabendo aí de. Mas bora lá, 10 minutos, né, de zoeira aqui. Vamos falar do filme, hoje eu não vou demorar muito não, porque como vocês percebem, eu não tô bem de saúde não. O óculos, cara, olha o meu olho como é que ele fica pequeno, é muito engraçado isso. O óculos, eu preciso trocar esse óculos, cara. Não, não óculos, né? Eu preciso trocar as lentes desse óculos. E aí eu consigo enxergar sem ficar com dor de cabeça, né? Porque sem óculos eu não tô vendo mais nada. Ah, idade, ô desgraça. Mas bora lá. Terça-feira passada aconteceu a pré-estreia de Invocação do Mal, o último ritual em Belo Horizonte. Fui acompanhado de minha querida esposa, Natália, já fui menos cansada, Ferri. Lá chegando, fomos abordados para que a Natália exercesse seus talentos artísticos e gravasse um vídeo para a rede de cinema Cinearte. Esse vídeo está disponível no Instagram, mostra a Natália com uma atuação digna de ganhar um Oscar. Entramos na sala para assistir ao filme. E logo que o filme começa, também começa os lamúrios, o desespero, o gemido, tudo isso vindo da pessoa do meu lado, também conhecido como minha esposa. A Natália tem uma mania muito curiosa de assistir seus filmes de terror. Do nada, ela começa a gemer. Ela fica. É desse jeito, parecendo um gato morrendo. E ela faz isso a porra do filme todo. E eu não tenho ideia se ela faz isso de propósito, se ela percebe que ela faz isso. Eu sei que em determinado momento eu fiquei puto. Eu olhei para ela e falei, que porra é essa, caralho? Né? Aí ela parou de fazer, mas continuou me apertando. Né? Apertando ela podia, porque é até gostoso. Enfim, essa mesma pessoa, também conhecida como minha esposa, ela gritou. Quando a gente foi assistir ao filme Mergulho Noturno, no ano passado, ela deu um grito tão alto no cinema que no final da sessão eu encontrei um rapaz esse que durante um tempo até escreveu para o Cinema de Boteco, mas aí por causa dos peitos da Zendaya ele saiu, e o rapaz falou, nossa, a melhor parte do filme foi o grito da mulher. Aí eu apontei, foi ela. Aí a gente riu muito, né? Ela me bateu. E agora, em Invocação do Mal 4, não foi diferente. Natália novamente mostrou seu talento. Se primeiro ela mostra seu talento como atriz, dentro do cinema ela mostrou seu talento para ser sósia cover, né, na Mariah Carey. Ela deu um berro agudo, 2. E no segundo, ela me assustou. Então eu gritei também. Então foi um casal gritadeiro, né? Porque ela gritou de um lado, eu gritei do outro. Se a gente tivesse pipoca, eu tinha jogado para o alto, tinha chutado. Na verdade, o Marcelo Seabra estava na frente da Natália. Diz o Marcelo que a Natália chutou ele em vários momentos, né? Então, essa foi a vibe ali inicial, né, da experiência. Na medida em que o filme ia avançando, a Natália se conteve, se controlou, e aí ela parou de gemer, e parou de gritar, e parou de chutar o Marcelo também. E por que a Natália fez isso? Pela primeira vez, eu li, né, comentários de especialistas aqui para vocês, e a maioria dos comentários
tinha um grande fundo de razão. O maior problema de Invocação do Mal 4, o último ritual, reposa exatamente na falta de desenvolvimento dos personagens coadjuvantes. Se a gente não conhece esses personagens, se a gente não tem chance de aprofundar e sentir o drama deles, a gente não vai se identificar. Se a gente não se identifica, a gente não se preocupa, a gente não se importa. Então, o grande problema do diretor Michael Chaves é exatamente esse descaso com os personagens coadjuvantes. Os conflitos da família são apresentados de uma forma simplória, apenas para deixar ali, né, o contexto. E logo, né, cada parte, né, cada vez que essa família aparece, a gente volta para a família Warren. E a família já está dividida, né, na questão do núcleo do Ed e da Lorraine, e da Judy e do marido dela. Então, ele é muito fragmentado. A gente tem o padre, né, que faz participações especiais em todos os filmes da série. Ele também ganha ali uma certa atenção. Então, é mais um ponto que ajuda a fragmentar a forma como essa narrativa é construída. E aqui eu já vejo os comentários, tá, gente? E a título de comparação, se você pegar Invocação do Mal de 2013, você vai ver que toda a família, né, da atriz lá, da Lily Taylor, ela recebe atenção. A gente se envolve, a gente se preocupa, a gente sente o drama daqueles personagens. No segundo filme, mais ainda. Invocação do Mal 2 é um filme de terror diferente. É mais um drama de terror do que um filme de terror. E por isso mesmo, com todos os conflitos ali que acontecem, né, graças ao desenvolvimento desses personagens, talvez seja a família que a gente mais se importa, que a gente mais se preocupa. O terceiro eu não lembro bem. Acho que tem um desenvolvimento legal dos coadjuvantes, sim. Mas aqui é como se tivesse faltado alguma coisa. E alguém pode falar, nossa, mas como assim os personagens coadjuvantes, eles aparecem? É uma estrutura até semelhante com a do primeiro filme. Inclusive, o famoso, clássico, né? Plano sequência inicial de todos os filmes está lá, presente também, com a musiquinha legal e tal. Mas tem algum detalhe ali nessa introdução dos personagens que não é boa o suficiente para a gente se envolver. E isso é o maior problema desse filme, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pô, você nunca viu os vídeos daquele moço coreano? Começa o vídeo, vamos fazer um cachorro quente. Sou sensual, nunca vi. Nunca vi. Eide, a sessão do projeto que o Túlio compareceu estava cheia ou o casal conseguiu apreciar o longa com tranquilidade? Com tranquilidade não, né? Como você pode ter percebido aí pelo meu relato. Mas estava cheia, era uma pré-estreia. Geralmente pré-estreia fica cheia. Quando eu fui ver A Freira, fui com uma turma que não estava acostumada a ver filmes de terror. Então eram uns, ai meu Deus, misericórdia. Eu gosto de ver gente assim no cinema. Não ver filme com essas pessoas, mas ver gente assim no cinema é divertido. E olha que o caso real é bem sinistro. Eu não sei do caso real. Uma pena que essa última obra da bem-sucedida franquia não esteja à altura dos seus primeiros projetos. Ainda assim, o longa teve um excelente desempenho comercial no final de semana de estreia. E será mesmo que os Warren não voltam? Com sucesso de bilheteria, pode oferecer um incentivo, né, com esse. Então, vamos falar sobre isso. A Ed colocou aí, né, por duas vezes a questão da grana que o filme está fazendo, né? E o filme está fazendo dinheiro exatamente porque houve uma movimentação,
para indicar que é o último filme da série. Então, por ser uma despedida, por ser o último ritual, isso fortalece a divulgação e o interesse das pessoas para assistir. A gente ainda tem um ponto super positivo e imprevisível, no caso, quando o filme, né, foi concebido, que é o fenômeno, né, de tanto filme de terror elogiado que a gente tem em 2025. Eu já falei isso algumas vezes. Não é que o ano de 2025 é o melhor ano do gênero terror, mas, aqui fazendo uma leve correção do que eu havia dito, de fato, é um ano atípico, no sentido que a gente tem muito filme de terror muito bem ranqueado entre os melhores do ano. Então, quando chega o Invocação do Mal 4, é como se ele fosse o rei, né, da festa. E ele chegou na festa dele. E todos os outros filmes são convidados. Então a gente espera que, pô, o cara tem a coroa, né? Ele é o que vai arrasar. Então ele chega se beneficiando da marca, né, da despedida e do ano especial que a gente está vivendo aí para o terror. Então tudo isso contribui muito para o sucesso comercial. Daí a pensar se esse sucesso comercial significará uma futura nova continuação, são outros 500. Na crítica que eu publiquei no site, eu que escrevi, inclusive, eu coloco, né, um detalhe, que não é impossível imaginar que a gente vai ter logo, né, um reboot com outras histórias, né, de repente com outros atores, pegando aí a vida toda dos Warren, tá? Se tratando de dinheiro, não é uma hipótese a ser descartada. A gente tem que levar isso em consideração e pode ser que sim aconteça muito em breve, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho para falar sobre o filme. Vamos falar do final, já vão. Não, deixa eu fazer a análise toda aqui, ó. É engraçado ver a evolução do cineasta. Tá, aqui tem um ponto. O Chaves, ele dirigiu em 2019 o horroroso A Maldição da Chorona. É um filme tão ruim, tão medíocre, tão fraco, tão horrível, tão deprimente, que as pessoas costumam insistir que ele não faz parte do universo Invocação do Mal. Cara, você falar isso é muito fácil, depois que o filme aconteceu, foi concebido, né, foi mal cagado, mas o padre tá lá. Então, desculpa. Exceto se você dar um de James Gunn, né, e tirar o padre, cara, ele faz parte, sim, do universo. Então, o Michael Chaves, ele estreou com o pé esquerdo, afundado na jaca. Aí passou um tempo, né, 2 anos depois, ele fez A Ordem do Demônio, terceiro filme oficial do Invocação do Mal. Eu falo oficial, mas o Annabelle 3 é como se fosse, né? E eu achei divertido acompanhar a evolução do diretor de um filme para o outro. Ele está bem melhor, ele faz um trabalho muito superior, né? Gosto muito. E aprendeu muita coisa com o James Wan. Não é que o James Wan é um gênio do gênero, não é isso. Mas ele é um gênio, sim, para a arte de fazer as pessoas se assustarem, né? Os famosos jump scare. E o Michael Chaves faz exatamente isso, ele consegue recriar essa questão. O último ritual tem um sabor de despedida, do começo ao fim. Nos minutos finais, inclusive, bateu o espírito de novela da Globo, com direito a casamento. E aí o tom comemorativo é reforçado com participações especiais de personagens dos filmes anteriores, incluindo uma ponta do James Wan. Que vamos falar, né? Cara, um filme de terror que acaba com um casamento,
E a gente tem ali, né, a Lily Taylor, o menino do o menino do terceiro filme, na verdade. É do terceiro filme? Ai, caralho. Não lembro. Acho que é o terceiro filme que tem a cama, né? É do terceiro filme, sim. É do segundo filme. Não sei, não reconheci ninguém. Enfim, é o próprio James Wan. Cara, revisitar esses personagens dessa forma tem duas formas, tem dois jeitos, né? De você interpretar. O primeiro jeito é brega, é tosco, você fica assim, irritado. E o segundo jeito é você ver como uma homenagem, que de fato é. Mas, porra, é um filme de terror, sabe? Terminar num casamento, terminar daquele jeito. Por mais forte e justa, né? Que seja aí a intenção de homenagear o legado, encerrar o legado. Porra, cara, traiu o movimento. Vou chamar o dado aqui, entendeu? Vão quebrar a mesinha. Não tá rolando isso. Fala, Gleidson, seja bem-vindo. A Hora do Mal poderia ser considerada até o presente momento o melhor projeto de terror dessa atual temporada? Não. Eu gostei mais de Juntos. Eu gostei mais de Acompanhante Perfeita. O Heart Eyes, né, o Coração, Olhos de Coração. Tem muito filme de terror bom. A Hora do Mal é sensacional, tá? Mas, cara, os outros. Faça Ela Voltar. Faça Ela Voltar bateu muito pra mim. Então, assim, é bom. Tá ali entre os 5 primeiros. A Maldição da Chorona foi revolucionário. O primeiro filme de assombração em que o fantasma aparece de dia e do lado de fora da casa. La Llorona foi melhor. Ok, foi. Esse é um filme da Costa Rica? Eu esqueci a nacionalidade do filme. De fato, existem dois, A Maldição da Chorona. Você tem um que é muito ruim, que é o do Michel Chaves, e você tem outro latino que é maravilhoso. Sério, que filme foda, tá? Para quem gosta de filmes de terror, de drama, de terror, esse A Maldição da Chorona é imperdível. Creio que aquela pegadinha realizada pelo SBT, inspirada no projeto Maldição da Chorona, seja muito melhor que a obra em si. Não sei qual pegadinha, mas eu concordo com você. O menino que se contorce todo é do terceiro filme, né? Da história que shows que mandou o cara cometer o crime. Exatamente. Obrigado, Aline. É isso mesmo. Os outros tinham um clima nublado de fim de tarde. Guatemala. Da Guatemala? Acho que é Guatemala mesmo, hein? Vamos descobrir? Coproduzida por Guatemala e França. Exatamente, Aline. E, na verdade, é só a Chorona, aparentemente. É só a Chorona mesmo? Ah, não sei, foda-se. Filmaço, tá bom? Recomendo fortemente ele. Tô sentindo falta do Vitor Russell. Qual? Cadê nosso Vitor? É verdade. Vou mandar mensagem no Instagram dele. Seu puto, vou fazer a live dos pássaros. Aí ele chega aqui, eu tô falando de Invocação do Mal. Ô, Vitor, se você estiver assistindo essa reprise, a gente sentiu a sua falta, tá? Já é a segunda semana que você não aparece, eu acho. Não, na verdade ele não apareceu na live de quarta-feira, né? Do podcast. Acho que na segunda passada ele tava. Vou mandar mensagem para ele. Mas bora lá. A produção entrega pelo menos dois grandes sustos. Um deles, que eu já falei, né? Que a Natália me fez passar vergonha. Se ter jumpscare fosse critério sério de avaliação da qualidade de um filme de terror, James Wan seria o Steven Spielberg do capiroto. Infelizmente para o Michael Chaves, ele não é o James Wan e muito menos o Spielberg. Na medida em que a trama se desenvolve, os sustos
ficam mais escassos e o sentimento de medo, hora nenhuma, chega. Causar medo, sim, é uma boa qualidade de um filme de terror. Aqui tem um negócio que eu falei, né? A gente entende que o protagonismo é todo dos Warren, só que não custa nada trabalhar um pouco mais dos coadjuvantes. Um dos motivos dos 2 primeiros longas funcionarem tão bem é o cuidado com os personagens menores. Se a gente não conhece, como vai se importar ou se identificar com eles? O último ritual não tem espaço para um tratamento especial e ficamos apenas no contexto básico, uma pena. Invocação do Mal é uma boa opção para amantes do gênero e fãs da franquia. Não chega a superar a Hora do Mal, Juntos ou Faça Ela Voltar, como um dos destaques do ano, mas também não é ruim. Seu maior problema envolve lidar com as expectativas do público e das comparações injustas com o passado tão bem sucedido da franquia. Mas, assim como os Warren, até a arte precisa descansar às vezes. É isso. Faz o Homem de Preto 2, fazer o Homem de Preto 2 para ele. Eu vou vir todo de preto, né? E eu vou falar, olha aqui para cá. Você veio achando que era Homem de Preto 2 e agora eu vou te enganar. Vou fazer isso com ele. Achei que a live acerca do Darren Aronofsky queria ser realizada nessa quarta. Infelizmente perdi a live. O Ed, está disponível, cara. Está disponível no canal. Pode clicar, pode assistir. Eu espero que essa semana ainda já vá para o Spotify. E também no Spotify você vai poder ver e ouvir. Eu estou fazendo upload direto, né, do vídeo. E aqui um recado importante. Semana passada eu falei, né, que eu deixei todas as lives como não listadas. Elas estão disponíveis ainda nas playlists. Vocês encontram elas. Mas o que eu fiz, eu não contei, é que eu criei um novo canal. Esse outro canal vai ser o depósito das lives. Então, eu vou fazer a live aqui, deu uma semana, eu vou tirar daqui e vou colocar no outro canal. Já subi algumas lá, tá bom? Então, algum dos materiais vai ficar disponível, né? De novo, né? Ao vivaço ali, sem playlist, tá bom? Isso é um teste, né? Mais técnico, assim. Quero ver o que vai acontecer, tá? O tempo de visualização não mudou, mas a quantidade de views mudou pra caralho, né? Eu tinha 800 por dia ali, mais ou menos. Agora eu tenho 100. Então, assim, tem que produzir mais conteúdo, né? E produzir com uma frequência maior e ver o que vai acontecer, tá? Seguir o outro canal, vai que lá eles falam do Buster Scruggs. Pois é, quem sabe, né? O outro canal, outro Túlio, né? Outra coisa. Pode ser que aconteça. Como tá o Lohane? No terceiro filme ela estava praticamente um X-Men. Então, agora a filha dela é a própria Jean Grey, tá bom? Então, tá valendo isso. O Túlio, quando confere um longa na tela grande, costuma fazer suas revisões acerca do material em tempo real ou espera um pouco, né, para digerir o produto final? Então, houve um tempo que, enquanto eu assistia o filme, eu ia fazendo anotações. Eu ia fazendo as anotações, chegava em casa e já transformava aquilo num texto. Hoje é muito relativo, Eide. Eu não consigo cravar para você o que eu faço, porque o que eu faço depende. Se eu acabei de ver o filme e eu tenho tempo, eu escrevo logo, né, imediato, né? Assim que eu sentei no computador, no dia seguinte. No caso aqui, por exemplo, do Invocação do Mal, o texto não ficou bom porque eu esperei um pouquinho para escrever. E o outro detalhe é que eu não senti que eu tinha algo a dizer, a acrescentar, a falar do filme, sabe? Não foi uma obra que bateu assim para mim, no sentido de quero escrever, quero falar sobre ela. Pô, a crítica que eu escrevi de Ladrões, eu gostei de escrever. A do Superman, eu gostei de escrever. Materialista, Amores Materialistas, eu gostei. Emília Pérez, né, que foi a primeira que eu escrevi no ano. Se eu não escrevi só 10 críticas por enquanto, eu tô ridículo.
Tinha ano que eu fazia 100. E agora, né, a gente tá aí com 10. Puta merda, idade é foda. Então, assim, não tem um jeito não, sabe? Tem filmes que não inspiram muito a escrita. Pois é, mas como crítico, eu deveria. Eu sei, eu me viro, vai. Mas eu não gosto do texto, entendeu? Eu olho o texto, eu sei que o texto não ficou bom. E aí é algo que está mais recorrente agora, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai selecionando mais as coisas que a gente decide fazer, né? Como a gente decide investir nosso tempo. Por quê? O tempo é uma coisa mais valiosa que a gente tem. E na medida que a gente fica velho, menos tempo a gente tem para fazer as coisas. Igual eu sei o quanto é valioso, né? Para mim, estar aqui com vocês, porque vocês estão dedicando o tempo de vocês aqui comigo. Né? Tem muito tempo que eu não falo isso, inclusive, mas eu agradeço, né, completamente por isso, porque eu sei o quanto o tempo é valioso. E vocês estão escolhendo passar aqui segunda-feira, 8 horas da noite comigo. Isso é do caralho. Né? Muito obrigado por isso. E aí, na hora que pega ali, vou escrever uma crítica de um filme que eu não tenho o que dizer, de um filme que é bobo, um filme que não vai me gerar retorno, sabe? Eu não vou ter crescimento, ninguém vai se importar com isso. Cara, eu taco os pontos principais, achei isso, isso, isso. Eu faço frases. E aí meu assistente escreve a crítica. Obviamente, eu não assino com meu nome. Todas as críticas com meu nome eu que faço. Mas, né, a gente tem aí esse recurso que dizem, né, que a inteligência artificial era para fazer a gente trabalhar menos. Trabalhar menos. No mundo capitalista não existe trabalhar menos. Né? Mas, enfim, Invocação do Mal, o último ritual é legal, vale a pena. Vai lá assistir, vai gritar, vai lá curtir, dar tchau para os personagens que você aprendeu a gostar desde 2013. E aí adota uma nova franquia de terror como sua favorita, porque essa já era, acabou, balbal. Tá bom? É isso, então, que eu tinha para falar nessa data de hoje. Talvez quarta-feira. Não, quarta-feira não. Talvez essa semana. Num dia surpresa, Kinder Ovo. Talvez tenha outra edição aí do podcast para a gente falar exatamente da franquia Invocação do Mal. Eu falei com o pessoal, dei a ideia. A ideia, na verdade, não foi do Marcelo, né? Mas eu reforcei a ideia lá. Vamos ver se alguém topou. Se ninguém tiver topado, né, exceto se alguém que está aqui quiser participar, provavelmente será apenas eu e o Marcelo Seabra novamente, que é uma dupla legal, uma dupla gostosa de se ver. Peraí. É uma dupla gostosa de se ver, uma dupla que enche os olhos, enche os corações, encanta muito, especialmente se você tiver miopia, né? Então é isso que eu tinha para falar nessa segunda-feira. Foi muito bom participar aqui com vocês. E a gente volta muito em breve, mais breve do que esperado, para mais uma edição do podcast. E segunda-feira que vem, aqui, falando de outro filme que talvez, Vitor, seja Os Pássaros ou Homens de Preto 2, nunca se sabe, tá? Túlio chegou a conferir um projeto de maneira mais relaxada, sem essa obrigatoriedade de fazer uma crítica a ser longa? Então, Eide, muitas vezes, hoje, nos tempos atuais, quando eu sento para ver um filme, eu consigo separar. Eu consigo separar aquilo que eu quero transformar em trabalho daquilo que eu quero transformar em uma mera diversão. Porém, a verdade é que, depois de tantos anos assistindo filmes como trabalho, é um tanto impossível sentar para ver um filme e não sentir aquela obra, não ver aquele filme da forma como ele precisa ser visto. Não na superfície, né?
mas tudo que está ali submerso, entende? Então, às vezes, é muito difícil dar uma relaxada e ver o filme, simplesmente assistir o que está na tela. Qual outro diretor o Seabra não gosta para você chamar para fazer live? O David Russell. Vamos fazer a live do David Russell e chamar o Marcelo, cara. Isso é do caralho. Eu vou ficar lá defendendo o lado bom da vida. A live vai ser: lado bom da vida é bom. Lado bom da vida é ruim. Lado bom da vida é bom. Lado bom da vida é ruim. Vai ser tipo isso, cara. Marcelo Palermo, grande beijo, meu amigo Marcelo Palermo. Muito em breve ele vai estar conosco participando de mais uma transmissão. Uma dupla dinâmica. Hitchcock no canal, quem sabe? Gleidson, outro filme de terror com casamento é REC. Mas espera aí. O Gleidson, inclusive, eu tenho uma ideia de um livro muito influenciado pelo REC 3, tá? Mas tem uma diferença. O REC 3, ele começa num casamento. E o REC 3 é bom pra caralho, especialmente na hora que você pega para comparar com Invocação do Mal, o último ritual. O REC 3, ele tem uma quebra, uma dupla quebra, né, na real. Primeiro é a questão do tom. O REC 3, ele começa sério e, de repente, vira uma galhofa de marca maior, divertidíssimo. Eu adoro o REC 3. E a outra diferença é a questão da linguagem. Ele deixa de ser um found footage para se tornar um filme convencional. Eu acho fantástico. E a grande diferença é que o casamento é um ponto da narrativa. Em Invocação do Mal, o casamento é uma celebração da história, do legado desses personagens, sabe? Então ele fica mais cafona, fica mais brega. Curti muito a voz do Túlio hoje. Tava demorando para falar do filme de iceberg que cresce na revisão. Bora lá. Eddington, eu assisti. Não lembro se a gente chegou a falar brevemente dele aqui em alguma live. O que falar sobre o Eddington, né? Cara, se no Bill tem medo, o Ari Aster, ele faz uma loucura que em alguns momentos chega a ser difícil de assistir. Em Eddington, ele consegue causar esse sentimento de ser difícil de assistir, mas não numa forma de repelir o espectador, que é o caso do Bill. Bill é difícil. O Eddington, ele dá esse sentimento por agonia, né? Por causa do protagonista, das merdas que o cara faz. E é um filme que muda, né, radicalmente de uma hora para outra. Ele tem um aspecto meio de pesadelo também. Eu gosto. Eu gostei do Eddington. Óbvio, tá anos-luz dos nossos queridos Hereditário e Midsommar. Anos-luz mesmo. Mas muito melhor que o Bill Tem Medo. Não acho que ele... Olha o Alex, cara. Olha o Alex, velho. O Alex falando isso me lembrou a zoeira que vocês faziam comigo quando eu gravava na casa da minha mãe. Aí tinha janela, né, ao lado. A janela mexia de vez em quando e vocês ficavam de sacanagem comigo, falando que porra é aquela? Que porra é aquela? Aí eu ia lá e eu assustava, né? Então é isso que o Alex acabou de fazer. Provavelmente ele não tinha conhecimento dessa questão da cortina, né, mexendo, né? Agora ele solta aí do espelho atrás de mim. Sensacional. Gosto muito da franquia Atividade Paranormal, especialmente o primeiro filme, que é maravilhoso, um dos maiores sucessos da história do cinema. Gosto muito do terceiro filme. É o terceiro, que é as menininhas? Ou é o quarto? Eu não lembro. É tudo igual, né? A gente já sai confundindo. E eu não lembro dos outros, não. Mas o primeiro, eu sei que eu gosto muito. O primeiro é sensacional. E eu acho que é o terceiro. O terceiro é muito bom.
Então, não acho que ele esqueceu fazer filme, sabe? Ele só precisa fazer um terceiro filme de terror, vai. Não um filme de terror de assistir, mas um filme de terror mesmo. Gostei daquele meme que colocava os filmes do Ari Aster. Não veja com seu pai, não veja com sua irmã, não veja com seu namorado, não veja com sua mãe e não veja Fred. Então, sensacional. Muito bom. O canal chegou a conferir a paródia Inatividade Paranormal com aquele mesmo intérprete de As Branquelas. Creio que este mesmo intérprete também protagonizaria a paródia da franquia 50 Tons de Cinza. Não vi, minto. O Inatividade Paranormal eu assisti, mas era tão ruim que eu apaguei da memória. Quem sabe, né? A gente vê aí um dia de novo. E já que eu tô com esse outro canal, né? Com outro canal, foda-se a vida, a gente pode fazer lives reagindo aos filmes, vai. Porra, Carlos. Vamos abrir essa porra aqui. Pera aí. Caralho, isso. Vamos lá. Vamos ver quais são os filmes que eu gosto aqui. Cadê essa porra? Por que não abriu o IMDB, gente? Claro, né? Coloquei um A, atividade paranormal. Não tem esse artigo aqui, não. Bora lá. O primeiro filme, maravilhoso. Eu vi o primeiro filme antes do Steven Spielberg botar a mão nele. Para quem não sabe a história, me fala aí. Se alguém não souber a história, eu conto essa história. Eu gosto do terceiro. É o terceiro mesmo que é bom. E só, né? O último filme, O Ente Próximo, de 2021. Nem lembro como que essa porra desse filme é. O roteiro, cara, é do Christopher Landon e do Oren Peli. Cara, tá aí. Eu acho que vi, cara, mas não lembro, mas esse roteiro, esses dois nomes aqui no roteiro me deixam muito curioso para rever o filme, porque eu não lembro dele. A gente tem o Marcados pelo Mal, que é horrível, ruim pra caralho, e é dirigido pelo Christopher Landon, né? Olha que loucura. O Christopher Landon, né, para situar a galera, ele é o diretor que faz o Freak, né, No Corpo de um Assassino, Drop, Ameaça Anônima. Deixa eu ver o que mais que o desgraçado fez aqui, peraí. A Morte Te Dá Parabéns, 1 e 2. Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que inclusive eu revi recentemente. É um diretor legal, vai. Voz Profunda do Vitor Fotógrafo. Exatamente, não. Não. Aí a gente tem que combinar uma coisa. Eu tô fazendo a minha voz de quem tá com a precisando de uma pastilha. O Vitor, o que ele consegue fazer é outra coisa. É outra coisa. Ele tem os tons mais graves, mais aconchegantes, assim. E a minha voz não. A minha voz ela é mais aguda, então é um pouco diferente. Túlio tá com sono? Não, não tô com sono, tô com dor de cabeça, velho. Carlos está encapetado. É normal do Carlos. Ele vai ver. Vou deixar ele de castigo. Não vai ter Buster Scruggs. Ia ter na semana que vem e não vai ter por causa disso. Found footage me dá um pouco de preguiça. Existia uma época em que tinha um plano, a Selma vai gostar disso, de fazer um filme do Jason no estilo found footage. Era quando o formato, né, tava bombando mais. Vou te falar, é óbvio, né, que a expectativa nunca corresponde à realidade. Mas imaginar um Jason found footage ia ser doido, vai. Ia ser bem doido. Eu espero que na série, a partir do momento, né, que o Jason aparecer, que eles façam um episódio desse. Ia ser do caralho. Uau! Teve um quarto. Teve um quarto. Tá, você tá falando quarto filme. Na verdade, o Eide,
São 6 filmes. Espera aí, vamos garantir isso aqui. Tem o Marcados pelo Mal, que eu sei. São 7 filmes, tá? Não são só 4, não, são 7. Vamos lá, falar todos eles. Um segundo, peraí. Atividade Paranormal, de 2007. Atividade Paranormal 2. Cadê, caralho? Que é um ano e depois. Tá? Vou falar só a porra do filme, não vou falar o ano, não, porque não tá abrindo aqui, eu não lembro de cabeça, não. Atividade Paranormal 2, de 2010. Atividade Paranormal 3. Oh, caralho. Atividade Paranormal 4. Atividade Paranormal Marcados pelo Mal. Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Não, peraí. Tem mais. Que porra é essa aqui, cara? Um toque, eu achava que. Puta que pariu. Ou, em 2010, tem uma Atividade Paranormal Tóquio. Cara, eu vi esse filme, mas não lembro, e ele não é citado muito dentro da cronologia, tá? Aí tem a Atividade Paranormal, que é esse que eu comentei, que é, caralho, O Ente Próximo, que é o mais recente, de 2021. Tem um outro aqui, de 2021, de um diretor chamado Vitor Jerônimo Paolo. Isso não deve ser oficial, não, cara. Tem ninguém aqui no elenco? Véi, que porra é essa? Eu entrei no mundo alternativo. Tem uma porrada de filme da Atividade Paranormal, cara. Que loucura é essa? Enfim, foda-se. São 6, 7 filmes, sei lá, dane-se. Não importa. São todos ruins, vai. Exceto o primeiro. Voz de pilha fraca. A pilha às vezes fica fraca mesmo, infelizmente. Mas admito que tenho curiosidade em assistir ao último, que foi direto pro Paramount. Esse eu vi. Eu acho que eu vi, né? Eu quero rever ele para falar se eu vi ou não. O que poucos sabem. Oi? É que existe uma versão found footage de Halloween Ressurreição que gostei. Como assim? Pois o Alex falou aqui, ele pegou os filmes. São 7 filmes oficiais mais o Tóquio. Tá vendo? Tem filme pra caralho. Eu tô seguindo um cara no TikTok que fala de vários filmes de terror todos que passaram na Band. Tem uns bem da hora. Massa, massa, massa. Peraí, Alex, me fala aí, que Halloween é esse aí, found footage? Tô sabendo, se não? Que filme é esse? Cara, não sei que filme que é esse. Ah, porra. Lembrei, caralho. Entendi. Ó, o Alex está falando aqui do Halloween Ressurreição com a Jamie Lee Curtis de. Ai, 98? 2000? 2002? Sei lá, 2003? Whatever. Não sei o ano. O que acontece? Durante o filme, a gente tem o Michael Myers numa casa. E a casa tem várias câmeras. Então, o diretor do Halloween Ressurreição fez uma versão found footage, que foi lançada como extra do DVD. Muito obrigado pela dica, Alex. Eu não vi, não sabia que tinha. Se souber um lugar fácil para eu assistir, me fala. Eu vou tentar encontrar aqui para ver se eu assisto essa parada hoje. Gostei muito aí da dica. Inclusive, eu queria ver um filme hoje que eu já esqueci qual que era. Não é A Vida de Chuck?
Ah, é, um novo do Spike Lee. Isso mesmo. Bom, galera, agora chega, né? Cansei. Acabou de compartilhar o link aqui. Caraca, aqui não vem, velho. O YouTube bloqueia os links, mano. Não apareceu o link, não, tá? Eu aceito o link aí, se puder, tá? Mas aí, tô cansado. A idade, né? A idade é foda. Mas, ó, beijo pra vocês. Acompanhem que lá no Instagram, que eu vou dar a ideia de quando que vai ser a edição do podcast, se a gente vai ter mesmo podcast. Eu sei que quinta-feira não vai ser, porque quinta-feira tem Atlético e Cruzeiro, eu vou assistir. E quarta-feira é aniversário do meu sogro. Então, quarta-feira também não vai ter. Então, ou vai ser amanhã, ou vai ser sexta-feira, tá bom? Mais um beijo aí para todo mundo. Muito obrigado novamente pelo tempo de vocês, pelo carinho, atenção. E a gente volta em breve com mais uma edição do nosso Clube do Filme. Beijo para vocês e tchau, tchau.